Paz do Senhor, adolescentes! Como estão vocês? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que tem acompanhado as nossas aulas. Deus abençoe você que também não tem acompanhado. E eu te convido a assistir às aulas que passou. Te convido a acompanhar cada aula. A aula da professora Rebeca, as minhas aulas. Esse trimestre, mais uma vez, está uma bênção. Está excelente. Convido a você a assistir, convido você a compartilhar as aulas e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida e também para aqueles que você compartilhar. Hoje nós vamos na aula número 6. Olha só, daqui a pouco já está acabando o trimestre, já estamos na metade. De 13 lições, hoje já é a 6. Está quase acabando. Olha só. A lição hoje, número 6, a explosão do movimento pentecostal. Hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa história. Nós vamos falar um pouquinho da igreja pentecostal no Brasil, do movimento pentecostal, começando lá no Kansas e chegando até aqui o Brasil. Olha só, eu quero começar com um verso que está em Atos capítulo 2, e verso 17. Atos capítulo 2, verso 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Vou fazer essa abertura dessa lição com esse texto. E olha só, que interessante. A Bíblia diz, nos últimos dias. Quando nós dizemos aqui nos últimos, quando a Bíblia fala nos últimos dias, a Bíblia está dizendo, está querendo se referir ao início. Quando que é o início? O início é quando Jesus vem à Terra e morre e nos traz salvação. Esse é o início. Então, quando falamos aqui em últimos dias, nós falamos no início do agir do Senhor na terra. E quando que é o fim? O fim é quando o Senhor Jesus voltar. Olha só, que interessante. E quando nós falamos desse início, nós também falamos da ação do Espírito Santo em nosso meio. E quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos do derramamento do Espírito Santo em Atos, que você conhece muito bem, em Atos 2. Nós falamos também sobre a ação do Espírito Santo na vida daqueles que dão início ao movimento pentecostal. Movimento pentecostal moderno. Olha só, também somos modernos. O início de tudo se dá no estado do Kansas. Esse é o principal, lá nos Estados Unidos. E essa é a primeira parte da nossa aula. Temos dois personagens muito importantes. O primeiro é Charles Fox Parham, jovem, sonhador, queria ser médico, mas nesse meio tempo, Charles, ele sente no seu coração. Lembra que nós falamos há umas aulas atrás sobre a ardência, sobre o desejo no coração? Ele sentiu o desejo no coração de buscar ao Senhor e pregar a sua palavra. Esse é o início, lá no Kansas. Charles Parham, quando pregava, quando ele ensinava a palavra, ele ensinava a Bíblia. Ele gostava de ensinar aquilo que estava na Bíblia. Mas ele tinha, assim, o principal do seu ensinamento, ele gostava e ele ensinava Atos 2. Ele chamava as pessoas para que elas buscassem entender um pouco mais de Atos 2. Essa aula é incrível. Em uma das suas aulas, em uma dos seus ensinamentos, uma jovem chamada Agnes Osman. Agnes, ela tinha o desejo no coração, ela tinha essa mesma ardência de Charles de buscar ao Senhor.
Na sua autobiografia, Agnes tem uma frase que ela diz assim: eu queria essa promessa do Senhor mais do que comida e descanso. Eu sei que você gosta de comer, eu também gosto de comer bastante, mas ela dizia que ela queria mais do que comida e descanso. Você gosta de dormir e eu também gosto de dormir. Mas ela queria muito sentir a presença do Senhor. Ela queria muito a presença do Senhor na sua vida. Então, em meio a um dos ensinamentos de Charles, em meio de uma oração, Charles colocou a mão sobre Agnes e Agnes foi batizada com o Espírito Santo. Agnes começou a falar em outras línguas. É onde inicia-se o movimento pentecostal moderno, o movimento pentecostal fora de Atos 2. Logo a notícia se espalhou. Imagina só, uma moça começou a falar em outras línguas. Logo a notícia se espalhou e também essa boa nova e também o movimento, o mover de Deus sobre o povo também foi se espalhando. Essa primeira parte do movimento pentecostal e começa a gerar frutos. Todo o movimento, toda a ação de Deus sobre a vida do homem que vem direto de Deus gera-se frutos. Um desses frutos, nós vamos entrar na segunda parte da lição, era um evangelista de Los Angeles. E talvez você já deve ter ouvido falar muito desse evangelista. O movimento que esse evangelista começava a liderar, esse evangelista um jovem negro, cego de um olho, pregador da palavra do Senhor, de nome William Joseph Seymour. William Joseph Seymour. Você já deve ter ouvido falar do movimento da Azusa Street, ou da Rua Azusa. Com certeza você já conhece, em algum momento você já ouviu falar sobre o movimento pentecostal. Às vezes até falamos que o início do movimento pentecostal dá-se na Rua Azusa. Não, nós temos um ponto antes ainda, que foi lá no Kansas. Olha só, em meio a um prédio parcialmente queimado, bancos improvisados, um púlpito feito de caixotes, Deus usava William Joseph Seymour. Deus usava a vida dele de uma forma tão grande, e eu vou te fazer, olha o ponto de quando Deus usa algo e de quando o fruto que gerou lá de Charles chegou até ele. Preste atenção. Quando o jovem William Joseph Seymour, vamos colocar aqui William, ele pregava, quando ele foi aluno de Charles Parham, ele não podia assistir às aulas dentro da mesma sala de todos os outros alunos, por conta que ele era negro, ele tinha que ficar do lado de fora. E mesmo do lado de fora, Deus o tocava de uma forma tão grande, Deus o tocava de uma forma tão intensa. E preste atenção, quando ele voltou para sua cidade, quando ele voltou ali para Los Angeles, Deus transformou, e o fruto foi tão grande da ação do Senhor sobre a vida, sobre o movimento da Rua Azusa, que jovens, velhos, mulheres, homens, negros e brancos, juntos cultuavam ao Senhor. Em meio a tanto racismo, a meio a tanta segregação racial que tinha na época, todos juntos cultuavam e adoravam ao Senhor. Era fruto do movimento pentecostal, era fruto do movimento do Espírito Santo na vida da Rua Azusa, na vida de William Joseph. Olha só, quando começou a dar esses frutos, quando o movimento do Espírito Santo começou no meio desse povo, jornais,
começaram a apontar algumas das pessoas e apontava esse movimento, chamavam de loucos, chamavam de fanáticos, mas só que Deus estava transformando vidas. Lembra que eu falei do frutos? O movimento espiritual, o movimento pentecostal, o movimento aliação do Espírito Santo estava gerando frutos. E uma pessoa uma vez foi assistir, tanto no meio ali dos jornais, dizendo que eram loucos, que eram fanáticos e haviam as curas, uma pessoa foi assistir uma vez a um culto. E olha só o relato dessa pessoa. Não havia nenhum instrumento musical. Não era necessário nenhum coro de